O agachamento livre é um dos campeões de erro nas academias. Tem profissional aí formado há anos orientando de forma grotesca a execução dos seus alunos. E cara, isso é desconsiderar ou não ter o conhecimento básico sobre biomecânica e cinesiologia. Eu sou o professor João Franken e nessa aula de hoje eu vou ensinar você, personal, os 4 principais erros cometidos durante o agachamento livre que prejudicam totalmente a hipertrofia, a segurança do teu aluno e a estética. E ó, o quarto erro, ele vai te surpreender. Antes da gente começar, lembra de se inscrever aqui no canal para você continuar recebendo aulas semanais exatamente como essa. Já deixa o teu like, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Personal, chega aí. Aqui temos a execução, ou a tentativa de execução do agachamento livre aqui que o Fernando está fazendo. Eu não sei se você já conseguiu identificar quais são os 4 erros. São detalhes bem sutis, mas que se você não dominar a biomecânica básica disso daqui, você nunca vai conseguir identificar não só os erros aqui do agachamento livre, mas de todos os outros exercícios da musculação. Não sei se você já conseguiu identificar, mas ó, primeiro erro, cara, cotovelo apontado para trás. E eu não tô dizendo que o cotovelo não pode, por exemplo, ficar um pouco apontado para trás. Só que muito apontado para trás, isso prejudica a execução do teu aluno, a eficiência e segurança do exercício. Pessoal, na prática, você vai ver o que acontece com o tronco aqui, a parte torácica do Fernando, com a simples manipulação do ombro, que na verdade é a ponta do cotovelo, né? Então, Fernando, coloca o cotovelo um pouco para frente. Automaticamente, quando o Fernando coloca o cotovelo um pouco para frente, perceba como já ativa os músculos da cintura escapular do Fernando. Um detalhe, além de ativar bem os músculos da cintura escapular, você percebe um bom alinhamento da caixa torácica. Porém, se você permite que o teu aluno jogue o cotovelo muito para trás, o que acontece? Haverá uma tendência do aluno empurrar a barra para frente. E ao empurrar a barra para frente, ocorre uma tendência de quê? De uma hipercifose, principalmente, desce, Fernando, afasta os pés, durante a fase excêntrica, ou seja, a barra vai acabar empurrando muito o teu aluno para frente. E o que acontece? Além de prejudicar o alinhamento da coluna torácica do teu aluno, da caixa torácica, vai haver uma tendência dele inclinar muito o tronco para frente, gerando um braço de torque muito grande para a coluna lombar do aluno. Então, pessoal, primeiro detalhe, quando o aluno for executar o agachamento, for entrar embaixo da barra, seja no Smith ou seja no agachamento livre, joga o cotovelo embaixo da barra. Isso significa fazer uma rotação externa do ombro. E quando você faz essa rotação externa, você consegue ativar bem os rotadores externos do ombro e você consegue melhorar o posicionamento da caixa torácica, conseguindo enfatizar a ativação dos músculos escapulotorácicos para manter tudo alinhado durante a execução do agachamento. E ainda tem um detalhe, quando você deixa o cotovelo embaixo da barra, a resistência acaba sendo dissipada pela estrutura do antebraço. Se você joga o cotovelo muito para trás, você acaba criando uma sobrecarga também muito grande aqui na parte medial do cotovelo do teu aluno. O segundo erro mais comum que a gente encontra nas academias, inclusive isso ocorre por má orientação dos profissionais em relação aos alunos, é a perda do eixo mecânico do membro inferior. Isso não se aplica só ao agachamento livre, também se aplica ao leg press, a hack, a todos os exercícios de membro inferior. E essa perda do eixo mecânico do membro inferior, que é representada pelo alinhamento entre fêmur, tíbia e o segundo e o terceiro dedo do pé, nada mais nada menos é do que o eixo de movimento da articulação do joelho. E o que acontece quando a gente perde esse eixo, quando o aluno não consegue manter? Significa que ele está fazendo o famoso valgo dinâmico. Pessoal, valgo dinâmico é justamente esse movimento que durante a fase excêntrica ocorre o quê? Uma adução dos quadris com uma rotação interna e uma tendência de gerar uma força de lateralização na patela. E quando o aluno faz o exercício com o valgo dinâmico, ele aplica muito estresse na região medial da articulação do joelho dele, ou seja, expondo os ligamentos colaterais mediais, os retináculos mediais da patela e o famoso LCA, o ligamento cruzado anterior, beleza? Isso ocorre não por uma fraqueza da musculatura abdutora do quadril, como a maioria dos professores ou personagens acreditam. O valgo dinâmico, esse movimento de deixar o joelho entrar durante a fase excêntrica ou na transição da excêntrica para concêntrica, isso na verdade está mais relacionado ao quê? A uma má orientação em relação ao alinhamento que os membros inferiores devem manter durante a execução do exercício. O que isso quer dizer? Para você corrigir o valgo dinâmico, tudo que você precisa fazer com o aluno é mandar ele botar o joelho para fora.
Ou seja, parece simples e na verdade é muito simples. Durante o movimento você pede para o aluno descer jogando o joelho para fora, jogando o joelho para o lado, tentando manter a patela sempre alinhada entre o segundo e o terceiro dedo do pé, sempre mantendo essa linha. Ou seja, o aluno desceu, você fala, fulano de tal, joga o joelho para o lado, não deixa o joelho entrar. Você pode até, enquanto o aluno estiver fazendo agachamento, ficar aqui na frente dele e ficar, enquanto o aluno descer, você joga o joelho para fora, para ele começar a entender que não deve deixar o joelho entrar. E isso não está relacionado, o valgo dinâmico, à fraqueza muscular. E esse valgo dinâmico, como eu falei, não está associado à fraqueza dos músculos abdutores e rotadores externos do quadril. Ele está associado à orientação. Inclusive, não sei se você sabe, mas existe um estudo, um artigo científico, que é o que a maioria das pessoas parece se importar, só com o que é dito em artigo científico. Não estou desprezando eles, mas também é preciso entender os dois lados da teoria e da prática. Mas existe um estudo científico, um artigo, que pegou um grupo de pessoas e dividiu entre pessoas que foram orientadas a fortalecer os glúteos, a fortalecer os abdutores do quadril, os extensores do quadril, e um outro grupo, que foi orientado só sobre como é que deve ser a mecânica do membro inferior durante as ações do dia a dia. Sentar no vaso, subir no vaso, sentar e subir na cadeira, subir escada ou descer escada. E nesse grupo as pessoas apresentavam o quê? Dores no quadril e dores no joelho. Então o que aconteceu? Depois de 6 semanas, as pessoas que só fizeram o quê? O fortalecimento dos músculos que teorizam-se que estão fracos durante essa má mecânica do membro inferior, eles continuaram apresentando o mesmo desconforto, a mesma mecânica alterada. Já o grupo que foi apenas orientado de como é que deve ser a mecânica e o alinhamento durante as ações do membro inferior, reduziram muito os relatos de dores e, na comparação da mecânica do movimento, apresentaram um movimento limpo, ou seja, um movimento correto, em comparação ao grupo que só fez fortalecimento. Então isso já cai por terra de que o valgo dinâmico ele está associado à fraqueza muscular. Na verdade, esse é o papel teu, personal, dominar a biomecânica básica para saber como você vai orientar o teu aluno na execução dos exercícios. E olha que aqui a gente só está falando o quê? Do agachamento livre, que é um exercício, apesar de ser o mais completo, o mais funcional que tem. Mas imagina se você não sabe os ajustes e detalhes biomecânicos de todos os exercícios da musculação, de todos os grupos musculares. Como é que você vai se sentir apto a orientar algum aluno teu na musculação? Como é que você vai conseguir entregar resultados satisfatórios? Como é que você vai prevenir lesões? Como é que você vai reabilitar o principal? Como é que você vai corrigir desvios posturais e disfunções musculoesqueléticas se você não dominar nem o mais básico da biomecânica? Por quê? Isso que a gente está vendo aqui é o básico do básico do básico. Existem muitos outros detalhes que você precisa dominar se você quiser se tornar um expert em biomecânica, se você quiser entregar resultados em poucas semanas para os seus alunos, resultados que os personagens da tua cidade não conseguem entregar nem em sonhos. Por quê? Eles não sabem nada sobre isso. Agora imagina se você for o único da tua cidade, o único da tua região, ou quem sabe, o único do estado que domina tudo isso, sobre todos os exercícios da musculação. Personal, o nosso terceiro erro da lista é também algo muito comum e que inclusive tem alguns professores que dizem que isso não influencia em nada em relação à integridade da coluna lombar. E é o que? A retroversão pélvica durante a fase excêntrica do agachamento. A retroversão pélvica nada mais é do que um giro posterior da pelve que afeta o que? O alinhamento da coluna lombar. Para você que acha que isso não influencia em nada, por você ter visto de algum professor, olha o que acontece. A partir do momento que a lombar do Fernando está flexionada, ele transfere a lordose que deveria vir aqui para a torácica. Então ele inverte as curvaturas da coluna. Na coluna torácica acaba tendo o quê? Uma retificação e a lombar acaba flexionando. Então a retroversão pélvica nada mais é do que esse giro posterior da pelve, quando na verdade ela deveria se manter o quê? Numa ligeira antiversão, para manter a lordose fisiológica da lombar durante toda a excursão do movimento. Fernando, faz mais 5 repetições, mostrando para o pessoal de novo a retroversão. Isso. Sobe. Desce. A retroversão nada mais é do que isso aí. Girou a pelve em um giro posterior, um tilt pélvico posterior, retificando ou até flexionando a lombar, invertendo as curvaturas da coluna. E isso, meu querido personal, além de prejudicar a eficiência de ativação dos músculos do quadril, principalmente os músculos do glúteo, existe um problema muito maior na região da coluna lombar do teu aluno. E isso pode ser um dos motivos dele sentir desconforto. Por que desconforto? Porque quando... Aí foi demais também. Empina um pouquinho a mula. Aí. Desce. Aí. Agora faz um ligeiro giro. Aí.
Quando ocorre essa retroversão e a lombar flexiona, o que acontece com a sobrecarga axial? A face anterior dos discos intervertebrais acabam levando toda essa sobrecarga, tá? Porque uma vértebra sobre a outra flexionada vai esmagar os discos que estão entre essas vértebras. E o que acontece? Essa pressão na face anterior faz com que o núcleo pulposo aqui na vértebra seja empurrado para trás, em direção posterior. E isso de forma crônica, o tempo todo fazendo essa compressão, pode causar uma fissura no ânulo fibroso, que é o que segura ali o núcleo pulposo do disco. E se ocorrer essa fissura e esse líquido extravasa, né, uma extrusão discal, como se chama no diagnóstico por ressonância magnética ou radiografia, quando ocorre essa extrusão, tá, do líquido, ele pode acabar comprimindo os nervos e ligamentos adjacentes, né? Isso, na verdade, é o que a gente conhece como hérnia de disco. E essa hérnia de disco, eu não estou falando que vai acontecer porque o teu aluno está fazendo a retroversão no agachamento. Eu estou falando que isso é um dos fatores que podem levar ao herniamento do disco, tá? E não só no agachamento, existem vários outros exercícios que exigem o quê? Carga axial ou carga sustentada na mão com o tronco inclinado, que são as posições de maior sobrecarga para a coluna lombar. Então, se o alinhamento da coluna lombar desce, não é preservado, ó, durante o agachamento livre, quando você preserva, você evita, né, a sobrecarga nos discos. Quando você não preserva, ocorre isso daí. Ocorre a compressão do disco com possível extrusão, principalmente pessoas que possam já apresentar uma degeneração do disco. Então, pessoal, a retroversão pélvica é algo que eu aconselho que você evite que o seu aluno faça. E aí você pode estar se perguntando, João, então qual que é a causa da retroversão? Geralmente a retroversão ocorre quando se aproxima dos 90 graus do agachamento, 90 graus de flexão de quadril. E aí ocorre a retroversão. O que é que você tem que fazer? Você orienta que seu aluno pare, empina a bunda agora, um pouco antes de chegar no final do movimento. Então ele vai parar, ele vai limitar a fase excêntrica para ele poder o quê? Evitar que a pelve dele gire em retroversão. Enquanto você faz trabalhos de mobilidade e flexibilidade. Flexibilidade para quem? Não para os isquiotibiais. Por quê? Porque eles não afetam tanto assim o giro da pelve posterior, mas é principalmente os músculos adutores do quadril. Então a flexibilidade mais direcionada para o grupo adutor do quadril. Exercícios de mobilidade para a articulação do quadril, para melhorar o que? O deslizamento do fêmur dentro do acetábulo. E tem uma outra causa que pode estar relacionada a essa retroversão pélvica, que não esteja tão associada a encurtamento muscular, porque, por exemplo, podem ter pessoas bem flexíveis nesses grupos musculares e que apresentem ainda assim a retroversão pélvica precoce. Isso pode estar relacionado à estrutura da articulação do quadril. Pessoas com um acetábulo muito profundo podem apresentar retroversão pélvica, porque durante a fase excêntrica, o colo do fêmur pode bater na face anterior do acetábulo. Então o corpo gira a pelve em um giro posterior para evitar, para postergar esse impacto. E aí a pelve girada em retroversão e a coluna lombar flexiona. Já pessoas com acetábulo mais raso têm maior possibilidade de descer, tá, no agachamento livre, sem a retroversão. Então consegue amplitude até um pouco maior. Por exemplo, no caso do Fernando. Afasta aí, Fernando, e desce. Veja o nível de amplitude do agachamento do Fernando, ó, sem ele perder o alinhamento da lombar. O Fernando alonga bastante os isquiotibiais, os adutores de quadril, os flexores de quadril, mas possivelmente o Fernando também pode apresentar um acetábulo raso, o que possibilita, né, que ele desça bastante no agachamento sem perder o alinhamento da coluna. Então, meu querido personal, esses são alguns detalhes que você tem que levar em conta na hora da orientação do teu aluno. Então, se o teu aluno apresenta esse giro da pelve durante a fase excêntrica, limita a amplitude de movimento dele enquanto faz o trabalho de flexibilidade para os músculos adutores do quadril, faz também para os músculos flexores de quadril e trabalha a mobilidade do quadril, até que ele consiga o quê? Descer mais sem perder esse alinhamento, sem pôr em xeque a integridade da coluna lombar do teu aluno. E esse é o nosso terceiro erro mais comum. Mas antes da gente partir para o quarto e último erro, que como eu disse, pode te surpreender, se você estiver gostando da aula até agora, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com teus amigos da área, porque esse conteúdo aqui, meu querido, de graça, vocês só encontram com o paizão. Pessoal, chegamos finalmente ao quarto e último erro que, como eu disse, cara, vai te surpreender, porque isso na verdade é um embate que existe na educação física. Pode ou não pode? 50% diz que pode e deve, 50% diz que não pode e que não deve. E você, pessoal, me conta aqui nos comentários, solta pra mim nos comentários aqui do vídeo. Você acha que pode passar o joelho da ponta do pé ou não pode passar o joelho da ponta do pé e por quê? O porquê, na verdade, eu vou te explicar agora. Mas solta aí pra mim no comentário se você já ouviu algum professor falar isso daí. Primeiro de tudo, pessoal, para que o teu aluno consiga
né, projetar o joelho à frente da ponta do pé, ele vai precisar ter uma mobilidade na articulação do tornozelo. Ele vai precisar que panturrilha e principalmente o sóleo do aluno sejam flexíveis e que ele de fato tenha mobilidade na própria estrutura da articulação, para que ele consiga o quê? Desce, Fernando, jogar o joelho lá na frente, passar o joelho da ponta do pé, principalmente sem deixar o calcanhar sair do solo. Sobe. Você sentiu alguma dor, Fernando? Personal, passar o joelho da ponta do pé no agachamento deve ser executado, é o correto. Essa é a mecânica natural do ato de agachar. Por quê? O intuito de você fazer um agachamento livre é como manda o figurino, com a boa técnica alinhamento, exige que você faça o quê? Fernando, desce, joga o joelho para frente e desce. Vira a bunda, estufa o peito. Quando o aluno descer jogando o joelho para a frente da ponta do pé, se a gente fosse traçar, né, uma resistência aqui, ó, uma linha vertical representando a resistência aqui do peso, ele estaria mais ou menos aqui no médio pé. E a resistência sendo dissipada basicamente aqui no médio pé, no meio do pé, nessa região aqui, ó, representa uma boa mecânica, uma boa dissipação da carga durante o agachamento livre. Principalmente porque isso vai fazer, desce, Fernando, com que o torque do exercício possa ser equilibrado entre o quadríceps e entre o glúteo, ou seja, entre os extensores do joelho e entre o extensor de quadril, que isso aqui no caso são os feixes inferiores do glúteo máximo. E olha só, Fernando, faz 5 repetições enquanto eu tô falando. Quando você orienta que o aluno desça nessa mecânica, perceba como o aluno, ó, fica muito bem alinhado. Perceba que ele não inclina muito o tronco para frente, ou seja, quanto menos ele inclinar o tronco para frente, menor vai ser a sobrecarga na coluna lombar dele. Consegue entender? Melhor vai ser o equilíbrio, a distribuição de ativação entre o quadríceps e entre o glúteo máximo. Se você evita que o aluno passe o joelho da ponta do pé, vai precisar ocorrer o quê? Compensação, para que ele consiga executar o movimento, para que ele consiga continuar descendo. E olha só o que acontece quando o aluno não passa o joelho da ponta do pé. Fernando, sem jogar o joelho para frente, sem jogar o joelho, sem jogar. Desce sem jogar, não, desce sem jogar, desce sem jogar. Tá jogando, tá jogando. Ó, o Fernando nem conseguir fazer sem jogar o joelho, o Fernando consegue. E faz o que, Fernando? Dói até o joelho. O Fernando acabou de relatar que quando ele não deixa o joelho passar, ele sente desconforto no joelho. Agora, quando ele passa, sente dor? Não. Nunca. E olha que o Fernando agacha com quantos quilos, teu máximo? 150. 150 quilos o Fernando pega no agachamento livre, jogando o joelho à frente da ponta do pé. Manda ele fazer esse agachamento, tu conseguiria fazer sem jogar o joelho pra frente e estourar? Ficava ali mesmo. Ficava ali mesmo e estourar tudo que existe aqui, ó. Fernanda, faz um pouquinho mais os pés. Eu vou fazer o quê, galera? Eu vou evitar que ele jogue o joelho pra frente. Desça, vá, desça, 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 desça. Não vai não? O quê? Por quê? Olha lá, o Fernando não conseguiu nem descer como as pessoas descem sem jogar o joelho. E o que aconteceu? Já reclamou de desconforto no joelho. Personal, quando o aluno vai agachar e você impede ou você orienta que ele não passe o joelho da ponta do pé, automaticamente o tronco dele tem que se inclinar. Quando a dorsiflexão do tornozelo não ocorre como tinha que ocorrer, que na verdade essa dorsiflexão é o movimento do joelho ser projetado para frente, o quadril acaba tendo que compensar. E quando o quadril compensa, é aí que ocorre o quê? Aquilo que quase todos os dias as pessoas mandam na minha caixinha de pergunta. João, por que a minha aluna inclina tanto o tronco à frente no agachamento? Eu vou tentar representar o que seria um agachamento sem jogar o joelho para frente, ó. Ó, o meu tronco já está todo inclinado para frente, a barra já foi para minha cervical. Eu não consigo, ó, a pelve tá em retroversão, a lombar tá retificada, ó. Não tem como agachar sem jogar o joelho para frente. Agora, quando se joga o joelho para frente, ó, a mecânica muda totalmente. Como o Fernando relatou, quando eu não passo o joelho para frente, ó, começa a sentir muita pressão patelar, ó. Agora, se eu jogar o joelho para frente e descer, ó, zero pressão patelar e o quê? Máxima ativação da musculatura. Então, pessoal, passar o joelho para frente é algo anatômico. Nosso joelho foi feito para isso. Então, se você já escutou de algum médico ortopedista, você já escutou isso? Que o joelho não pode passar? Porque aumenta a pressão patelar? Se você soubesse quantos quilos de pressão, quantos newtons, né, de pressão o joelho aguenta, a carga, você saberia que isso é algo totalmente normal, você passar o joelho da ponta do pé. Isso é algo da biomecânica do nosso corpo. É a forma mais eficiente e mais segura de você agachar.
Então, quando você não passa o joelho da ponta do pé, você limita a dorsiflexão do tornozelo, o tronco se inclina muito para frente por uma flexão de quadril para compensar esse déficit do tornozelo. E quando você inclina muito o tronco para frente, com a resistência posicionada aqui no teu ombro, ou no ombro do aluno, né? É criado um braço de torque muito grande para a lombar. Então, além do principal motivo do aluno descer com o tronco inclinado ser a restrição da mobilidade do tornozelo, ele também pode relatar o desconforto na lombar, que também pode estar associado a isso daí. Então, pessoal, o quarto erro é não deixar o joelho passar da ponta do pé. O joelho tem que passar da ponta do pé no agachamento para você poder fazer um quê? Um verdadeiro agachamento livre, eficiente e seguro. E isso, como eu te falei, é uma biomecânica básica. Isso aqui é tudo básico que eu tô falando para você. Só para você ter noção, pessoal, na aula de agachamento livre do meu curso online, o Expert em Biomecânica, que como eu disse no início do vídeo, vai abrir as inscrições no final de março, a aula sobre esse exercício tem mais de 1 hora de duração. 1 hora só sobre agachamento livre. Tudo que tu precisa saber sobre isso, para você se tornar a maior autoridade da tua cidade. O personal mais capacitado, mais inteligente, que consegue entregar resultados que ninguém mais entrega. Consegue dar uma aula absurda de foda que nenhum outro personal da tua cidade consegue. Consegue prevenir lesão, consegue reabilitar, potencializar a hipertrofia e a estética do teu aluno e corrigir desvios posturais. E essa é uma das coisas que tu também aprende dentro do curso. Então, meu querido personal, para a gente concluir essa nossa aula braba, vamos relembrar quais são os erros, Fernando? Primeiro erro, cotovelo para trás. Segundo erro, o que é? Valgo dinâmico. Terceiro erro, qual que é? A retroversão da pelve na fase excêntrica. E o quarto e último erro é impedir que o joelho passe da ponta do pé. Vamos ajustar isso com um estalar de dedos? Vai, desce, olha lá. Isso, meu querido personal, é um agachamento limpo, perfeito, com técnica, com alinhamento e com o máximo de eficiência e segurança. É assim que os teus alunos supostamente deveriam agachar e é assim que você deveria orientar o agachamento livre dos teus alunos. E aí, personal? Quantos erros desse você saberia identificar? E olha que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Isso aqui é o básico do básico. Existem outros erros, outros ajustes que você deveria ver e que precisariam ser o quê? Corrigidos. Imagine que cada exercício da musculação possui uma série de detalhes, desde o mais básico até o mais avançado. E se você não souber como mapear isso daí, o padrão alterado de movimento, e você não souber como intervir para corrigir esse padrão alterado de movimento, seu aluno pode se machucar. Ele não vai ter os resultados expressivos que você deveria entregar e você vai ser só simplesmente mais um personal comum, o famoso personal manada. Aquele que o concorrente faz a mesma coisa que você e vocês ficam na guerra de preço para ver quem cobra mais barato para ter mais aluno e aí trabalha o dia inteiro e fica nessa bola de neve que no final não vai levar você a canto nenhum. E é por isso que você precisa se tornar um expert em biomecânica. Por quê? É como eu sempre digo, cara, se você não domina biomecânica, sinto muito, mas você não entende absolutamente nada de musculação. Então é isso aí, meu querido ou minha querida personal. Chegamos ao final de mais uma aula braba do Paizão e essa merece que você martele esse like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os teus amigos para que você possa receber aí toda semana aulas exatamente como essa. E lembrando, pela última vez, final de março, turma 5 do Expert em Biomecânica. Clica aqui no card para acompanhar as aulas que já estão disponíveis e até a próxima.